Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cantinho Botafoguense. E hoje, para falarmos do meio de campo, o provável, hipotético, bom meio de campo que o Martim Anselmi pode ter à sua disposição para o restante da temporada, ou pelo menos parte dela. E vamos fazer uma brincadeira que eu tenho visto muitos torcedores discutindo aí nas redes sociais, cara, considerando inclusive esse hipotético meio de campo tão bom quanto aquele mágico de 2024, ou seja, de 2 temporadas atrás. Eu darei a minha opinião e quero também saber a sua. Mas antes, meus camaradas, aquele pedido, aquela moral de sempre. Você está aqui neste vídeo, já peço para deixar o joinha, o famoso like, ajudem muito no crescimento do nosso canal, então conto com a sua ajuda. Da mesma forma que, se você caiu neste vídeo agora, sem querer, aleatoriamente, peço também que inscreva-se aqui no Cantinho Botafoguense, convide os seus amigos também alvinegros para conhecerem o nosso canal. Fechado? Beleza! Então vamos lá, meus amigos. Vamos assim, um exercício, cara. Primeiramente, desconsideremos o esquema tático do Martim Anselmi. Ele gosta de jogar com 3 defensores, uma linha lá de 5 meio-campistas, né, considerando os alas. Também desconsideraremos, cara, o esquema tático do Arthur Jorge lá, que tinha o Luiz Henrique, o Almada jogava um pouco mais aberto, mas era um meio-campista. A brincadeira aqui, na verdade, a discussão é para falar de jogadores que têm características de meio-campistas, ok? Então me refiro, obviamente, em 2024, nós tínhamos 2 volantes, Marlon Freitas, Gregory, e tínhamos 2 armadores, se é que nós podemos chamar assim, né? Thiago Almada e o Savarino. Luiz Henrique é um ponta clássico, Igor Jesus um centroavante. Agora, em 2026, nós ainda não tivemos um provável quarteto atuando juntos. Muito provavelmente, né, a gente pode até vir a ter no próximo final de semana contra o Flamengo, já que o Medina provavelmente estará apto a jogar, mas ainda tem um retorno que provavelmente será um pouco mais gradual do Santi Rodrigues, que vem de um período de inatividade por conta de uma contusão lá na segunda rodada, né, contra o Grêmio, cara. Bom, e aí, falando do time de 26, eu acho que a gente pode fazer mais ou menos uma ideia, pelo menos assim eu faria. Eu já comentei várias vezes aqui no vídeo, em vídeos do Cantinho Botafoguense, que meu time jogaria num 4-4-2, básico. Linha de zaga que foi campeão em 2024, Vitinho, Bastos, Barbosa e Telles. Eu jogaria com 4 homens no meio de campo, 2 volantes, 2 armadores e 2 homens na frente. Aí eu vejo que é a grande dificuldade, arrumar esses nomes na frente. Mas o papo agora é sobre meio de campo. E eu acho que a imensa maioria da torcida botafoguense hoje considera real a possibilidade de vermos um meio de campo formado com Medina, Danilo, Montoro, Santiago Rodrigues. Então a brincadeira agora é ficar nesses 4 nomes e compará-los aos de 2024. E aí eu pergunto diretamente para você comentar aí no chat, nos comentários, qual é o melhor quarteto? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, se pudesse mesclar, como você formaria o quarteto dos sonhos entre esses 8 jogadores? Eu vou iniciar aqui, cara. Primeiramente, eu acho que ainda não há discussão. O primeiro quarteto era melhor. Só que eu, se pudesse, tivesse esse direito, esse poder, obviamente, eu não escalaria os 4 de 2024. Eu faria, pelo menos, uma mudança. Vamos lá. Gregory, um monstro, carregador de piano, ele que segurou a bronca de todo o time lá em 24, principalmente na questão defensiva. Marlon Freitas, uma temporada muito boa, isso é inegável, mas também vocês sabem que eu nunca fui um fã dele, acho um bom jogador. Savarino, em 2024, uma temporada mágica. Muitos dizem, inclusive, que foi o jogador mais regular daquela temporada inteira, e eu não desconsidero essa possibilidade, não. Não foi o mesmo em 25, mas eu sou fã, sempre falei isso, gosto muito do futebol do Savarino desde quando o conheci lá no Atlético Mineiro. E o Thiago Almada, que dispensa comentários, né? Uma passagem relâmpago de 6 meses, e ele sempre deixou claro que assim seria, e chegou jogando, fazendo a diferença.
A gente passa para 2026 agora com Danilo, que é um baita de um volante, potencial absurdo, não é um primeirão, mas tem essa facilidade, sai para o jogo, se apresenta, baita jogador. Medina, nós ainda veremos em campo. Tem tudo para agregar bastante. É um cara de mobilidade, é um cara de visão de jogo, mas ainda é, querendo ou não, no Botafogo, uma aposta, uma incógnita. Veremos como será a sua adaptação. Montoro, já falamos muito sobre ele. É um projeto de craque, mesmo atravessando aí um momento, uma fase um pouco instável, é talento raro, nato. E por fim o Santi Rodrigues, que eu falei muito na temporada passada, não me convenceu, achei um investimento muito caro, mesmo reconhecendo que no final da temporada de 25 ele teve uma sensível evolução, melhora. É um cara que, apesar ainda de não ter me mostrado tudo o que se falou dele, ele me mostra que sabe que a bola é redonda, ele sabe jogar futebol. Demorou um pouco para se enturmar e estava no seu melhor momento agora até essa infeliz contusão. Mas, nesse elenco botafoguense, não vejo ninguém melhor que ele para fazer essa dupla ali com o Montoro. Dito isso, meus caros, para mim eu acho que fica muito claro, e para vocês eu imagino também que já tenham uma ideia do que eu vou falar, né? Quarteto de 24, muito melhor, mas eu digo muito melhor mesmo, tá? Agora, eu não escalaria. Eu teria 3 de 2024 com 1 de 2025. Meu quarteto ideal, se pudesse, como eu falei, se tivesse esse poder, seria Gregory, Danilo, Almada e Savarino. Ou seja, eu trocaria o Marlon pelo Danilo, se assim pudesse. Portanto, eu já até falei algumas vezes, Montoro tem até potencial para ser um dia, quem sabe, do mesmo nível, até melhor que a Almada, mas ainda não está no momento. O Santi Rodrigues, mesmo no ano passado melhorando, e na temporada fraca do Savarino, eu não vi diferença nenhuma entre eles. Eu ainda preferiria o Savarino. Danilo e Marlon, para mim, não tem discussão. Vou até passar. E o Gregory com o Medina, meu irmão, também não tem. O Medina nem estreou ainda. E o Gregory foi um dos principais jogadores daquela temporada mágica para o Botafoguense, né, cara? Então, por mais que muitos torcedores discutam hoje em dia, eu, sinceramente, acho que é um assunto ainda que não abre margem para muita discussão, cara. Não existe ainda uma comparação. Isso não desqualifica e também não invalida, obviamente, a categoria desse provável meio de campo que só depende do Martim Anselmi para escalá-lo, cara. Aliás, eu acho que é a melhor coisa a ser feita. Mas, sinceramente, meus camaradas, não existe comparação. Você concorda? Você discorda? Para você, qual é o melhor quarteto? Ou então, como você montaria um quarteto com todas essas opções de 2024 e 2026? Comenta aí, quero saber o que você pensa. Enquanto você escreve, vai a dica musical deste vídeo. Tá aqui, ó, no descritivo, já tem um link direto para esse super álbum dessa super banda diretamente da Suécia, Backyard Babies, cara, para fãs de rock and roll de primeiríssima linha, meu irmão. Como nós falamos hoje em quarteto, né, 4 jogadores, nada melhor do que esse disco maravilhoso 4x4 do Backyard Babies. Se você não conhece, meu amigo, você tá dando mole demais. Tá no seu horário de almoço ainda, enquanto você assiste esse vídeo? Dá tempo de escutar parte dele e terminar hoje à noite, cara. Eu espero que você assim o faça, porque você não vai se arrepender. Dica musical do Cantinho Botafoguense de primeiríssimo nível. Volte aqui depois, comente para dizer o que você achou, caso não conhecesse ainda Backyard Babies, ok? No mais, meus caros, quero saber então o que você comenta, o que você acha, o que você comenta. E, bicho, de novo, reforçando, deixem um like neste vídeo, comentem, convidem seus amigos e se inscreva aqui no Cantinho Botafoguense. Valeu? Saudações alvinegras, saudações sempre botafoguenses.